E aí pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o capítulo 4 de Efésios, tá bom? Domingo que vem a gente vai falar sobre esse capítulo e vamos ver o que a gente pode aprender a respeito do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, tá joia? Bom, o capítulo 4, o que é o capítulo 4 de Efésios? O capítulo 4, ele é a parte onde Paulo começa a fazer recomendações pastorais para a igreja. Ok? Seria uma parte assim, onde ele falaria um pouquinho sobre a prática institucional da igreja. Na estrutura de Efésios é assim. Primeiro, Paulo ele fala sobre a salvação de modo geral, como a salvação atinge todos os homens. No capítulo 3, ele fala como que a salvação chegou a ele particularmente, né? Como o evangelho chega na sua própria vida, transformando-o então num prisioneiro, mas principalmente transformando ele em um ministro do evangelho, ok? E como ministro do Evangelho, no capítulo 3, Paulo vai fazer duas coisas. Primeira coisa que Paulo vai fazer ele vai orar pelos Efésios. Veja que a oração não é só uma questão de orar. Ele ora porque ele é um ministro, ele ora de uma forma pastoral, digamos assim, porque foi para isso que ele foi chamado, para abençoar os Efésios. Então ele ora na segunda parte do capítulo 3. E a segunda coisa que Paulo faz ele faz uma recomendação pastoral. E a recomendação, como a gente vai ver agora, é para que a igreja se mantenha unida, ok? Então esse é o grande, que na verdade é o grande tema de Efésios, a unidade cristã. Vamos falar então do capítulo 4, onde Paulo faz então essa recomendação pastoral pela unidade da igreja. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês, no capítulo 4, Paulo vai fazer uma recomendação pastoral aos Efésios. Observe que essa recomendação, ela começa no 4:1 e ela vai até o 6:9. Vejam que essa recomendação de manter a unidade, ela domina agora praticamente todo o restante da epístola, tá certo? Vai sobrar apenas alguns versículos no final, mas Paulo praticamente vai falar da unidade em todo o restante da epístola aos Efésios, ok? Então, vamos falar um pouquinho o que Paulo vai falar então sobre a unidade, tá bom? Primeira coisa, Paulo vai falar sobre a unidade na igreja, ok? Vejam aqui a introdução, capítulo 4, versos 1 a 4, ele diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. E é interessante que ele podia falar que ele é o ministro, né? Mas ele coloca aqui, ironicamente, ele usa a palavra o prisioneiro. É bem bacana a gente explorar essa questão, né? Por que não o ministro, mas o prisioneiro? Talvez porque para Paulo a grande honra dele é ser um prisioneiro de Jesus Cristo, estar preso, né, pelos Efésios. Então, enfim, Paulo ele vai fazer uma recomendação aos Efésios, qual é a recomendação? Então, ele vai falar para que os Efésios mantenham a unidade, tá certo? E ele vai fazer isso, então, na forma de dois apelos. Primeiro, ele vai falar que vocês andem de modo digno da vocação com a qual foram chamados, tá certo? Esse modo digno certamente vai ter a ver com a unidade, né? E Paulo podia falar outras coisas, a santidade de vida e outras coisas, mas ele quer falar principalmente sobre a unidade cristã. Então, o modo digno aqui tem muito a ver com a unidade. Por isso é que o modo digno ele tem a ver com as 4 virtudes aqui cristãs, não é? Essas 4 virtudes que ele enumera: a humildade, a mansidão, tá certo? A longanimidade e o suportar em amor. Ou podemos até dizer o amor, não é? Se nós fôssemos aqui resumir aqui no final, talvez a gente colocasse então o amor para ficar numa palavra só, como as 3 de cima. Mas isso é bem rigoroso, tá? Paulo coloca então essas 4 atitudes cristãs: humildade, mansidão, longanimidade e amor, ok? O suportar em amor. Bem, esse é o modo digno, como eu disse para vocês, e é a primeira recomendação. A segunda recomendação que Paulo faz, no versículo 3, é: esforcem-se por preservar a unidade do Espírito. E agora Paulo vai se dedicar a essa frase. Tudo que ele falar de agora para frente é para defender essa frase: esforcem-se para preservar a unidade do Espírito, ok?
Ele vai começar pelas características institucionais. Esforcem-se diligentemente. O que é diligentemente? Esforcem-se bastante, né? Todos os dias, com um certo critério, com uma certa disciplina, e esforcem-se no vínculo da paz. Duas maneiras como ele coloca então o preservar a unidade do Espírito, ok? E esforcem-se, é claro, está sempre aqui no plural. Vocês têm que se esforçar como igreja, ok? Mais até do que como indivíduo. Embora Paulo vai falar sobre o indivíduo um pouquinho mais para frente, mas aqui tem mais a ver mesmo com o indivíduo, ok? Muito bem, Paulo começou então fazendo esses dois apelos. Andem de modo digno, isso é, que vocês preservem a unidade, porque isso é digno. E segundo, esforcem-se para preservar a unidade do Espírito. Vamos então, juntamente com Paulo, falar da base teológica dessa unidade do Espírito. O que é essa unidade do Espírito? Paulo vai falar primeiramente sobre a base teológica da unidade do Espírito. Não é apenas uma questão de beleza, né? Não é porque é bonito que as pessoas sejam unidas, tal. Pode até ser bonito, mas não é o caso aqui. A gente tem que preservar a unidade do Espírito porque ela tem uma base teológica, tem a ver com o próprio Espírito. Qual é a base teológica dessa unidade? A primeira base é que só existe um corpo. Ok? Então, se só tem um corpo, então a gente tem que ser um, porque vai estar todo mundo nesse mesmo corpo que é a igreja. Só tem um Espírito, é o Espírito Santo, dispensa comentário. Só tem uma esperança, todo mundo vai para o mesmo lugar, então é bom ir ficando amigo aqui na terra, porque no final vai viver uma eternidade junto. A esperança é uma só. Só tem um Senhor, é Jesus Cristo. Só tem uma fé, ok? A fé tem que ser una. É interessante essa questão de uma fé. Se eu fosse vocês, eu não entraria tanto aqui na questão do corpo, espírito, esperança e Senhor, mas eu me deteria um pouquinho na questão de uma fé. Por que uma fé? Né? Quer dizer que Paulo está dizendo que só existe uma maneira de viver a fé em Cristo. Será que Paulo está querendo dizer com isso que só tem um tipo de vida cristã? Né? Não existem muitos tipos de vida cristã? Como é que uma fé una ou uma fé única pode estar relacionada com a diversidade de formas como a gente vive a vida cristã? Cada um tem uma mentalidade cristã diferente, né? Mas vamos pensar nisso, depois a gente pensa. Paulo vai falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco, tá? Paulo fala também que só tem um batismo, ok? E só tem um Deus. Aqui a ideia de um batismo não é nem tanto que só existe um batismo, no sentido de que a pessoa só batiza uma vez na vida. A gente, por exemplo, batiza pessoas que vieram de outras igrejas. Aqui não é tanto a questão de um batismo, no sentido de que só há um batismo e a gente só pode batizar uma vez. Tem igreja que batiza, por exemplo, pessoas que batizaram por aspersão, né? Como os presbiterianos. Tem igrejas que batizam gente que vem de algum tipo de igreja, que elas não concordam com a doutrina. E a pessoa fala, mas eu já fui batizada. Essa questão do um batismo aqui não significa que só há um batismo histórico, no sentido de que só batiza uma vez. Um batismo significa que só tem um tipo de batismo. É aquele batismo que a gente batiza e que representa a nossa salvação em Cristo. Não tem outro tipo de batismo. É nesse sentido que Paulo fala que só tem um batismo. Tá? E nesse sentido, todos os que são batizados do mesmo jeito. Pode ser batizado uma vez, duas, tal, né? Mas, no fim das contas, o único batismo é aquele batismo que está relacionado com a nossa verdadeira fé, a nossa crença em Cristo Jesus. Esse é o batismo, tá certo? De qualquer forma, todos os crentes passam por ele. E só tem um Deus, tá certo? E Paulo vai reforçar essa questão de um Deus, dizendo que ele é o Pai de todos, ele está sobre todos, ele age por meio de todos e ele está em todos. Perfeito? Essa é a base teológica, ok? Vejam que Paulo falou aqui de motivos espirituais para que haja a unidade, né? A gente chamaria então de bases teológicas. Aí Paulo vai a base teológica. Aí Paulo vai falar agora de uma outra base teológica, não mais a questão de Deus, de Jesus, do batismo, mas as próprias Escrituras, tá certo? A Bíblia, ela fala sobre a unidade. E a Bíblia, para Paulo, vocês sabem, é o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento fala sobre a unidade. Não é só uma questão da natureza de Deus, né?
A unidade do Espírito tem a ver com a natureza de Deus. É por isso que está aqui como natureza de Deus. Não, não é só isso. As Escrituras também falam isso, que a gente tem que ser unido. Então há uma base teológica que a gente diria então que é as Escrituras. E Paulo vai falar isso no capítulo 4, versos 7 a 10. Qual é a base teológica das Escrituras? Ok? E eu reforço, aqui é a base teológica da natureza de Deus. E aqui é a base teológica das Escrituras. Olhando para o Velho Testamento, nós vemos que o Velho Testamento, ele fala sobre a unidade. Tá certo? Então, vamos ver algumas proposições teológicas, né? Antes de falar do texto do Velho Testamento. A graça é concedida a cada um de nós. Ok? É a mesma graça que é dada a cada um de nós. E a graça é concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Na primeira parte aqui, é concedida a cada um de nós, significa que Deus deu a graça para cada um. Isso poderia até significar que a gente é diferente, né? Não tem unidade, porque Deus deu para cada um. Não deu, digamos assim, não deu de balde, né? Ele deu em copo, cada um recebeu um pouquinho. Isso poderia dar uma ideia de que não há unidade, porque Deus deu para cada um. Uma outra ideia que poderia até pensar que não tem unidade é o fato da graça ser dada segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que interessante. Por que segundo a proporção? Que quando Cristo deu a graça, quando Deus deu a graça, ele deu segundo a proporção do dom, quer dizer, ele deu segundo a medida do dom. Tá certo? Então há medidas diferentes como a graça chega a cada pessoa. Quando a gente olha para esses dois motivos, a gente fala, então não tem unidade, porque vai ter diferença, né? A graça aqui, vejam, ela tem a ver com a salvação, mas não apenas a salvação. A graça aqui é a graça completa, inclusive a graça do ministério, tá certo? É por isso que a graça aqui ela é concedida segundo a proporção. Por que segundo a proporção? Porque ela vem numa medida. E a salvação ela não tem medida. Ninguém é salvo por medida. Digamos, uma pessoa não é mais salvo do que outro. Tem gente que fala, um vai ficar morar, quando for na cidade celestial, vai morar no centro, né? E outro vai morar na favela, tipo assim. Já viu essa brincadeira? Como se houvesse uma salvação secundária ou uma salvação menor. A Bíblia não gosta da ideia de salvação menor, tá certo? Existe essa doutrina. E a gente pode um dia até falar sobre isso, ela é até interessante, mas essa ideia não é o que está aqui, tá certo? De uma salvação menor. Quando Paulo fala da graça, ele está falando principalmente aqui, não é sobre a salvação, ele fala principalmente sobre a graça do ministério, tá certo? A graça no sentido do trabalho que Deus nos deu para desempenhar na igreja, um trabalho no qual nós vamos ser abençoados. Então isso é que é graça, tá certo? Cuidado para não cair aqui no laço e de falar de graça no sentido de salvação. Senão você vai ter que pensar que a salvação ela é dada segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer, ela tem uma proporção, né? A não ser que eu pense que a proporção aqui, ela seria não a várias medidas diferentes, mas segundo o grande poder de Cristo, digamos, a proporção infinita de Cristo. Não sei, né? A ideia que Paulo quer colocar aqui é que há unidade, apesar de que cada um tenha recebido uma diferente e de que mesmo assim, cada um também recebeu em medida diferente, tá bom? Vamos lá então, vocês vão ver isso bem claro agora na continuação do texto. Paulo falou isso por quê? Porque ele vai citar um texto do Velho Testamento que vai defender essas duas verdades. O texto é Salmo 68, verso 18, que Paulo cita. Paulo, nesse texto, fala que o Salmo se refere a Cristo. Vejam que é um Salmo, foi escrito muito antes de Cristo, né? Mas ele é uma referência a Cristo. E o Salmo diz que Cristo subiu, tá certo? Que Cristo levou cativo o cativeiro. O que é cativo o cativeiro? É que Cristo levou em cativeiro aqueles que estavam cativos, tá certo? Ele levou aqueles que estavam prisioneiros, né? O próprio cativeiro, a própria prisão, Cristo levou consigo para que essas pessoas fossem livres nele e através dele, e por fim ele deu dons aos homens. O que significa esses dons? Significa que ele deu graça aos homens. Está aqui a graça, está vendo? Ele deu dons. Ele falou aqui em cima, a graça é concedida,
E agora ele falou, deu dons. Percebe? Essa é a graça. Lembra que Paulo está preparando aqui em cima, no verso 7, ele está preparando a citação do Antigo Testamento. Então ele diz, a graça é concedida no Salmo 68, 18, que diz que ele deu dons. Tá? Eu posso até pensar que levou o cativo o cativeiro, pode ser até uma referência à salvação. Ele acabou com o cativeiro, mas está aqui a referência então aos dons que nós recebemos. É a salvação, incluindo os dons que são proporcionais, mesmo que a salvação seja uniforme e que todos recebam a salvação na mesma medida, ok? Mas os dons não, eles não são uniformes, e é isso que Paulo quer mostrar. Os dons não são uniformes. Então vamos ver algumas implicações do Salmo. Eu falei para vocês que era o Salmo 68, verso 18. Quais são as implicações desse Salmo? Primeiro, se Cristo subiu, é o que Paulo vai dizer, então ele também desceu. Tá certo? Logicamente, se ele subiu, é porque ele tinha descido, aliás, não que ele desceu, né? Ele subiu porque ele tinha descido. Por isso é que ele subiu, porque ele já estava em cima antes, e se quem estava em cima subiu, subiu porque desceu. É verdade, ele desceu mesmo, Paulo diz, desceu até as partes mais baixas da terra, ok? O que é o ponto mais baixo? Até as regiões inferiores. É bem bacana a gente falar sobre isso, né? Olha, regiões inferiores. Mas eu acho meio temerário, porque isso pode tomar um pouco de tempo daquilo que é secundário no texto. Mas as regiões inferiores pode ser o pecado, né? Ele foi até onde o pecado é mais profundo, ou pode significar também que ele foi até o inferno. Não tem um texto lá, eu acho que é Judas, né, que fala que Cristo desceu até o inferno e foi pregar lá para os espíritos que estão em cadeias, né? O fato é que Cristo estava no mais alto céu, no trono de Deus, ao lado de Deus, e aí ele foi até a parte mais baixa, talvez até o inferno. E por que Paulo quer dizer que ele estava lá no alto e foi até embaixo? É porque o que subiu é o mesmo que desceu. Hello, motor. Isso não era hora de acontecer isso. Deixa eu atender minha esposa aqui. Oi, Diné. Ah, é? Vai chover? Ah, já estou acabando aqui. Tá bom? Falou, tchau, tchau. Minha esposa está preocupada com a chuva. Eu estou aqui dentro da sala e eu não tô vendo o tempo. Bem, vamos retomar aqui, gente. O que Paulo quer mostrar é que aquele que subiu, ok? É o mesmo que desceu e que, portanto, se o que subiu é o mesmo que desceu, significa então que Cristo enche todas as coisas. Percebe? Para preencher todas as coisas. Desde o céu, o mais alto céu, até o mais profundo inferno, tudo está preenchido com Cristo. De certa forma, tudo está em Cristo, porque ninguém está fora dele. Aqui está, portanto, a base teológica da unidade. Percebe? Não há outra coisa no universo que não seja Cristo. Ele preenche tudo. Então, quem quer qualquer coisa com Cristo, de alguma forma vai ter que ser uno nele. Não que a unidade esteja em nós, mas a unidade está nele, porque não existe nada no universo que não seja Cristo. Cristo é o Senhor e o único Senhor do universo. E aí Paulo coloca isso na prática institucional, tá certo? Como é que a gente coloca isso então na igreja? Falando mais especificamente da igreja, nos versos 11 a 14, Paulo vai dizer primeiramente que os ministérios então são dados por Cristo. Não é de estranhar, porque então se Cristo enche todas as coisas, e é Ele que dá dons aos homens, como a gente viu, então é Ele que vai dar os dons para a igreja. Os dons Paulo cita em número de 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são as funções específicas. Ele já tinha falado disso, que é segundo a proporção do dom, né? Nem todos têm a mesma medida. Uns têm uma medida maior, outros têm uma medida menor. Talvez o apóstolo tenha uma medida maior, digamos assim, né? Depois tem os profetas, depois evangelistas. A gente não deve invejar, eu queria ser apóstolo. Um não deve invejar o outro, porque ele é segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo é que deu. Eu não posso querer. É Ele que tem que dar. Se Ele dá, eu tenho. Se Ele não dá, eu não tenho. Tá certo? Então Cristo distribui os dons, ok? Por que Cristo deu dons? Porque esses dons ou esses serviços, eles servem aos objetivos institucionais de Cristo. Veja que Paulo tinha dito que Cristo enche todas as coisas. Então, não apenas Cristo dá o ministério,
veja, é Ele que dá, como também quando Ele dá, Ele deu para que esses ministérios sirvam aos objetivos dele, não os objetivos da igreja, mas os objetivos institucionais de Cristo. Não importa o que a igreja quer. O que a igreja quer não é o de menos. O que importa é o que Cristo quer. Quais são os objetivos de Cristo, né? Então, quais são? Paulo vai falar sobre os objetivos institucionais, os objetivos para a própria igreja, no sentido de igreja constituída, né, tal, uma igreja tipo pessoa jurídica, mas ele vai falar também dos objetivos espirituais, tá certo? Os objetivos espirituais. Então, os objetivos da pessoa jurídica e os objetivos da pessoa espiritual, que são, na verdade, a igreja. Cristo tem objetivos para os dois. Vamos começar pela jurídica. São 3. O aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço dos santos, a edificação do corpo de Cristo, tá? O aperfeiçoamento é a gente ficar melhor como pessoa. Veja que o aperfeiçoamento é muito bacana, né? Porque o aperfeiçoamento vem antes do aperfeiçoamento do serviço. Deus até quer ver um serviço bonito, tal, quer ver a igreja organizadinha, mas antes até da igreja organizadinha e bonita, Ele quer ver os santos serem aperfeiçoados. Mais importante do que o serviço é os santos. Mas não é suficiente. Não adianta a gente se aperfeiçoar e o próprio serviço não ser aperfeiçoado. Então Deus quer que o serviço também seja aperfeiçoado, a gente trabalhe bem e bonito. E por fim, então, a edificação do corpo. Os santos aqui é o aperfeiçoamento de cada um individualmente, ok? Aqui o serviço que a gente desempenha e aqui então a igreja como um todo, ok? Então esses são os objetivos institucionais, está no verso 12. E agora no 13 e 14 Paulo vai falar sobre os objetivos espirituais de Cristo. Quais são os objetivos espirituais? Paulo coloca 2 objetivos. Pelo jeito são os mais importantes, que agora Paulo dedica 2 versículos a eles. Os institucionais ficou só com um versículo 12. E os espirituais, então, são abordados nos versículos 13 e 14. Quais são os objetivos espirituais? Primeiro, a maturidade espiritual, até que todos cheguemos E Paulo vai, então, definir maturidade espiritual em 4 termos. Unidade da fé em Cristo, unidade do conhecimento de Cristo, perfeita varonilidade e medida da estatura da plenitude de Cristo, tá certo? Cada um deles é muito rico e muito profundo, mas aqui você tem aquilo que a gente tinha falado lá atrás, que é a questão da unidade da fé. Só há uma fé. Então, num certo sentido, e aí a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, eu não entraria nesse detalhe, gente, a não ser que fosse só para mera discussão, né? Mas em que sentido a nossa fé tem que ser una? Quer dizer, eu não posso ter uma fé diferente dos irmãos. Se eu aceitar a Cristo e viver a minha vida cristã de uma forma diferente de vocês, em algum sentido, então tem alguma coisa errada. Provavelmente, por exemplo, na leitura da palavra, quando eu falo para vocês assim, a minha fé em Cristo depende da minha leitura da palavra. Talvez vocês vão falar assim para mim, pastora, mas a minha também. Né? Então, nós temos uma unidade. Veja, eu sem a Bíblia, eu não consigo viver a vida cristã, sem ler a palavra. Se todo mundo pensa assim, nós já temos um elemento da unidade, percebem? Fala assim, olha, gente, eu não posso viver sem oração. Se eu não oro, eu vejo que a minha vida começa a fracassar. E todo mundo fala assim, mas eu também não consigo viver sem oração. Nós estamos chegando, então, a uma unidade. Estão percebendo? Então, há algumas coisas que são a mesma para todos, embora a gente possa ter experiências diferentes, né? Um está lutando com um filho que é drogado, o outro está lutando contra o vício da pornografia, sei lá, cada um tem a sua luta. Outro está lutando por disciplina, né? A minha luta, por exemplo, é por disciplina. Eu tenho muita dificuldade com disciplina e é a minha luta pessoal na minha comunhão com Cristo. Talvez alguém seja disciplinado. Não, imagina, disciplina é o tiro de letra, o meu problema é outro. A gente tem lutas diferentes, mas a unidade da fé significa que a maneira, que as soluções que nós encontramos para essa luta, elas são do mesmo jeito. Por exemplo, a leitura da palavra, a oração e outras coisas que a gente pode abordar, tá bom? Tem unidade no conhecimento. A igreja tem que ter uma certa unidade, né, no conhecimento, não pode conhecer Jesus de forma diferente, até porque só tem um Jesus, né, não tem outro para ser conhecido. A perfeita varonilidade, né, ser um homem perfeito, um homem feito, e por fim a plenitude, a estatura da plenitude de Cristo,
Cristo é o alvo daquilo que a igreja quer ser. A igreja, tá bom, gente? Isso aqui não é individual, sempre é a igreja. Bom, esses são os objetivos. É o primeiro objetivo, que é a maturidade espiritual. Ele falou isso no verso 13. O segundo objetivo, qual é? É a maturidade doutrinária. A igreja tem que ser madura doutrinariamente. Como é que Paulo fala isso? Paulo fala isso de forma negativa, né? Para que não sejamos mais como meninos. O que ele quer dizer com isso? Que a igreja tem que ter uma maturidade doutrinária. E o que é a maturidade doutrinária? Paulo também vai falar em 4 pontos ou 4 itens. Para que a gente não seja agitado de um lado para o outro, para que não seja levado ao redor pelas falsas doutrinas e para que não seja enganado pela artimanha dos homens. E também para que não seja induzido ao erro pela astúcia dos homens. São 4 maneiras de falar que nós devemos buscar uma maturidade doutrinária. Maturidade doutrinária e maturidade espiritual são os objetivos espirituais de Cristo que Paulo colocou nos versículos 13 e 14. E por fim, Paulo vai fechar então essa sessão, a sessão que falou sobre a unidade na prática institucional. Ele vai fechar então essa sessão. O que eu devo fazer então na prática? Na prática eu devo fazer 2 coisas, ok? Primeira, eu devo seguir a verdade em amor. E segunda, eu devo crescer em tudo naquele que é a cabeça. Vejam aqui que são 2 recomendações para fazer tudo que Paulo tinha dito aqui, de manter a unidade, né? De manter a unidade apesar dos ministérios serem proporcionais, né? Não serem na mesma medida. O que não deixa os ministérios, então, atrapalharem a unidade da igreja? É o fato de que os objetivos de Cristo, eles são unos, né? Eles são únicos. Eles são o mesmo para todos e para a igreja como um todo. Então, na prática, nós devemos seguir a verdade em amor. Isso nunca vai deixar a igreja se perder na sua unidade. Seguir a verdade provavelmente significa seguir Jesus Cristo, não é? No sentido de Jesus como palavra de Deus. Tem alguma coisa, claro, a ver com a leitura da palavra, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a verdade sempre é Cristo, mas é o Cristo encontrado na palavra de Deus. Então, seguir a verdade é seguir o Cristo que nós encontramos na palavra de Deus. E a segunda recomendação de Paulo, de forma prática, para ter a unidade, é crescer em tudo naquele que é a cabeça, ok? Crescer em tudo significa, então, manter o caminho da maturidade. E aí Paulo vai falar, devemos crescer como um processo natural, efetua seu próprio aumento. Por que o seu próprio aumento? Porque é natural que cresça, todo organismo cresce, isso é natural. E edifica a si mesmo, isso são coisas, é um processo natural da igreja, e a igreja tem que buscar um processo natural, mais até do que crescer através de programas, né? Crescer através de inventar, né, eventos, por exemplo, esse tipo de coisa. A igreja tem que crescer de uma forma natural. Ela tem que se organizar bem, de uma forma que Cristo possa fazer o seu trabalho na igreja, e isso vai fazer com que a igreja cresça de uma maneira bem natural. Efetua seu crescimento, edifica a si mesmo. E quais são as ações, então, para efetuar o crescimento? Paulo coloca, então, essas ações em número de 3, ok? Primeiro, eu devo ajustar bem o corpo. O que é ajustar? Significa fazer com que cada parte faça a sua parte, ok? Desde o que faz a limpeza até o líder, até o presidente, todos têm que estar bem ajustados. Essa é a primeira coisa, ok? É uma ação bem prática. A igreja tem que estar ajustada. Como motor, o motor ajustado é aquele que cada peça trabalha para que o motor continue rodando, né? Se uma peça não está ajustada, o motor vai pifar em algum momento. Então, ajustar cada parte e cada parte fazer, então, o seu trabalho para que, no final, tudo esteja ajustado. Colocar cada coisa no seu devido lugar. A pergunta aqui é, qual é o meu lugar na igreja? Né? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Segundo, consolidar o corpo pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, tentar arrumar espaço para todo mundo, né? Eu quero ser útil. Então tem que ter um lugar, todos têm que ter um lugar na igreja, todas as juntas são importantes, tá certo? Então consolidar o corpo, ou seja, buscar o auxílio de todos e por fim seguir a justa operação de cada parte.
que é a justa operação? E olha que interessante essa expressão, justa operação. Lembra que a graça é dada por medida? A graça não no sentido da salvação agora, mas no sentido da operação de um ministério, né? E agora então a gente tem a defesa teológica dessa ideia. É a justa operação. O que é a justa operação? Significa aquilo que aquela parte precisa fazer. A justa operação é cada um fazer o que tem que ser feito, o que lhe cabe fazer. Então a pergunta que eu tenho que fazer é: o que me cabe fazer? Eu não posso querer que o outro faça, ou fazer o que o outro está fazendo. Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Se na igreja cada um fizer a sua parte, o corpo como um todo vai muito bem. A unidade pode ser mantida. Então é bem bacana, a gente pode explorar até essa palavra no final, né? A justa operação. Quer dizer, a justa é a operação certinha de cada um, né? A proporção que Deus deu para cada um. A proporção é justa. Se Deus me deu um ministério de fazer uma visita, eu gosto de fazer visita. Então, a minha justa operação é exatamente essa. Mas a igreja tinha que fazer outra coisa, a igreja tinha que construir um prédio. Bom, quem vai construir o prédio não vai ser eu. O meu papel é fazer a visita. Se eu fizer a minha parte e o outro fizer a dele, todos vão ser abençoados e a igreja como um todo vai crescer. Então é bem bacana, gente, esse negócio da justa operação, que é exatamente a parte perfeita e justa de cada um. É a parte justa. E pode até explorar bem essa expressão justa, né? Que significa a operação exata e de acordo com a proporção que Cristo deu. Tá certo? Cristo deu uma proporção para cada um. Vocês podem até explorar no fim, se der tempo, e seria muito bacana explorar a ideia de que se isso não gera inveja na igreja. Porque o pessoal, mas eu tenho inveja de quem tem mais poder do que eu. Por que que Cristo deu mais poder do que o outro do que para mim? Não é interessante pensar nisso? E isso poderia dar uma noção sei lá, atrapalharia a unidade. Então, perguntar se essa maneira como Jesus trabalha de dar um ministério proporcional não levaria a igreja a ser desunida, né? Não levaria a igreja a briga, inveja, partidarismo. E como cada um trabalhar no seu lugar poderia evitar que isso acontecesse, né? Bom, primeiro só vai acontecer se o cara tiver inveja. Se não tiver inveja, ele estiver contente com aquilo que Cristo lhe deu, ele vai ficar tranquilo, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão muito bacana para ser explorada e cada um poder falar um pouquinho, né? Se ele já teve inveja ou se tem inveja de alguém, se queria. Porque uma coisa é você querer ser mais útil na igreja e outra coisa é você querer o lugar de outro, né? Você querer mais poder na igreja do que lhe cabe, porque isso é algo que Cristo concede. Se Cristo também não dá o poder, não adianta a pessoa querer roubar o poder, só vai ter problema na igreja, tá bom? Então é bem bacana e eu acho que é algo que a gente pode explorar e que pode ser bem legal. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa é a lição e espero que vocês tenham sido abençoados por ela. Agora dá para explorar o texto e aí vai ser bem bacana, então, apresentar o texto para o pessoal da igreja, tá bom? Deus abençoe muito vocês e que vocês tenham, então, uma ótima aula. E eu espero, então, que a estrutura do texto tenha ajudado vocês a desenvolver uma aula melhor e que isso seja bênção para os seus alunos, tá bom? Pessoal, Deus abençoe, tenham um ótimo restante de semana. A gente se vê no domingo aí e o Senhor vai ser muito abençoado através dessa lição e também através da edificação das vidas a quem nós vamos abençoar. Amém? Fica na paz.